boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de programação e administração. Comigo, o professor Renato Montanher. Gente, vamos lá. O que é uma transação? Continuando aí sobre o nosso último exercício aí, que foi sobre uma pesquisa sobre transações, hoje eu vou dar uma introdução rápida sobre o que é. Transação é uma unidade atômica de trabalho dentro do SQL Server. Como assim uma unidade atômica de trabalho? É um conjunto de código que ele não tem subprocessamento, digamos assim. E ele deve ser encarado como um conjunto único de passos que devem ser feitos, ou todos, ou nenhum. Tá? Então, meio que essa ideia de ser atômico quer dizer que não pode ser dividido, né? Então, transação quando você quer garantir que um conjunto de uma sequência de comandos seja executado de maneira completa, tá? De forma que você não que não seja evitado falhas aí no processo aí de execução, tá? Quais são os comandos que podem ser colocados dentro de uma transação? Todo comando de manipulação de dados, né? CRUD, create, enfim, tudo que a gente sabe aí, bem como selects, né? Então você pode colocar várias coisas dentro da sua transação. Na verdade, todo o código SQL, TSQL também que a gente está estudando, você pode colocar dentro de uma transação, tá? É, E uma transação pode finalizar ou com um commit ou com um rollback. Vamos falar já já qual que é a diferença entre commit e rollback, tá, gente? É, Qual que é o lance? O commit ele vai garantir que todos aqueles comandos que foram previamente executados de fato sejam gravados dentro do banco de dados, tá? O rollback ele vai cancelar tudo que foi executado até então, caso né, ele seja chamado, tá? Então, onde que esse contexto pode ser interessante? Imagina que você tem, por exemplo, um clássico exemplo do banco, né? Imagina que você tem uma conta, sei lá, é, X, nessa conta você tem 100 conto, beleza? Você precisa passar para o banco essa conta, esse valor, né, de alguma forma, e para passar para a conta Y, digamos assim. Bem porco nesse exemplo, mas imagina que a conta Y tem 50. Beleza. Imagina que você tá mexendo nas tabelas, né? E o processo ele faz o quê? Ele tira 50 da conta X para passar para a conta Y. Só que no meio desse processamento, eu tirei 50 dessa conta, do 100, né? Tirei 50. Então já tem uma tabela aqui afetada, uma tabela que já foi afetada. Só que quando eu estou indo para adicionar mais 50 aqui nessa conta, que seria o tanto que eu tirei disso aqui, o banco cai. Nesse momento, o valor que está em X está só R$ 50. E esse cara aqui ainda não recebeu R$ 50. Então, como que você vai garantir que o sistema funcione se uma queda de energia ou algum outro evento possa fazer com que os meus dados fiquem inconsistentes? Como que você vai garantir isso? Então, esse é um exemplo de onde você tem que usar uma transação. Então, aqui o conceito de você tirar da tabela, tirar o valor de x e mandar para y, tem que ser uma transação. Tran- Transação. Beleza? Então, aqui é um exemplo de transação. Você tem que executar todos os passos do processo para a coisa acontecer. Beleza? Senão não deve acontecer nada. Senão você não deve tirar dinheiro de ninguém, nem passar para ninguém. Entendeu? Essa é a ideia da transação que a gente está comentando aqui hoje aí na nossa aula. Quando a gente fala sobre transações, a gente precisa falar um pouquinho sobre propriedades asset. O que é asset? Provavelmente você vai ter alguns bancos de dados que não vão se preocupar com isso, tá? Por exemplo, os bancos de dados NoSQL, NoSQL, eles não têm essa preocupação. Ai, peraí, deixa eu trocar. Os bancos de dados NoSQL, eles não se preocupam com isso, tá? E tem alguns outros bancos de dados também que não tem muita preocupação, que são
que são que tipo uma SQL também parece que não se preocupa tanto assim. Mas como a gente está estudando o SQL Server, então a gente precisa lidar com isso aqui também. E outros bancos de dados também, eles geralmente a maioria tem essa preocupação com propriedades asset, tá? Qual que é o lance das propriedades asset? Asset é um acrônimo de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, tá? O que essas propriedades fazem, né? Elas garantem a confiabilidade aí do nosso sistema de informação, né? Da informação, né? Do sistema de informação que está usando o banco de dados, obviamente, do banco de dados em si, e a confiabilidade da qualidade da informação aí nesse banco, tá? E como que essas propriedades garantem, né? O que elas pregam em algum aspecto, tá? Então, qual que é o lance aqui? Primeiro, nós temos o conceito de atomicidade, que é tornar uma transação atômica, né? Sua execução não pode ser dividida, como explicado anteriormente, tá? Então, o lance da consistência, tá? Então, uma transação deve garantir a consistência do banco, tá? Que, lembrando do exemplo que a gente falou sobre você não tirar de uma conta e tirar de uma conta e não depositar na outra, você vai deixar o banco de dados inconsistente. Então, você tem que garantir consistência. Então, isso é uma propriedade que tem que ser considerada aí quando a gente está falando sobre banco de dados, principalmente a parte transacional. É, Isolamento. O que isolamento faz? Uma transação deve ser tratada de forma isolada, independente de uma outra transação. Então, ela é meio que independente uma da outra e ela deve ser tratada dessa forma para manter o conceito de isolamento, tá? E durabilidade quer dizer o quê? Quer dizer que se a transação for comitada, no caso ela for realmente tiver sucesso, ela não será perdida, tá? Mesmo que caia energia, outra coisa aconteça. Então, é confiável que quando for dado o commit, o banco de dados tem que garantir que aquela informação vai estar no banco de dados de maneira segura e ela não será perdida, entendeu? Então esses são o que a gente chama de propriedades asset, tá? Isso que se vê em vários lugares aí, concurso de tudo, enfim. Isso que é muito clássico, vocês verem, né? Então é isso. Então isso aqui é o que a gente chama de asset aí no processo aí de transações aí de banco de dados. Vamos falar sobre como a gente escreve uma transação, tá? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar quando a gente está falando sobre transações é que uma dica importante é a gente sempre tem que manter ela menor possível, tá? Como assim menor possível? Você não pode colocar muita coisa que encha a nossa transação. Ela tem que ser atômica, né? Então ela não pode ser subdividida. Então, quanto mais simples ela for, melhor, porque ele fica mais legível, fica menos pesado, fica menos responsabilidade de processamento e tudo mais. Então é interessante você sempre manter o mais simples, o menor possível aí a nossa transação, tá? Quando iniciado, o banco trava as linhas envolvidas aí para manter a consistência dos dados. Olha aí as nossas propriedades aí sendo respeitadas, tá? E qual que é a sintaxe, tá? Então a gente escreve begin, trend ou transaction, tá? Então pode ser qualquer uma das duas. Começa as instruções que você quer que sejam executadas. Então você fala commit, trans ou transaction. Daí você escolhe qual palavra reservada você quer utilizar. Uma das duas. E a partir desse momento, a partir do commit, as informações são de fato carregadas no banco. Beleza? Então esse é o que precisa ser feito para você fazer uma transação aí de maneira explícita. Qual é o lance aqui? No rollback, a gente cancela todas as operações anteriormente executadas, tá, gente? Então, qual que é o lance? Rollback de uma transação. O que faz um rollback, né, numa transação? Ele pega todos os statements e cancela tudo que foi feito anteriormente, tá? Professor, rollback está ligado só a erro? Não, ele pode existir mesmo sem ter um erro
acontecido aí no nosso sistema, na nossa transação. Então aqui nós temos o exemplo que a gente já falou, né? Begin ou transaction, tá? Os statements, né? Que seriam esqueci o nome. Os comandos, os SQLs que você tem. E rollback, que seria para você cancelar. Aqui não faz muito sentido, né? Porque você vai executar alguma coisa que você vai querer cancelar, mas aqui em outro momento eu vou te explicar onde que a gente pode utilizar isso daqui de maneira mais conjunta, digamos assim, tá? Mas isso aqui fica para depois. O importante é saber que rollback ele vai cancelar tudo que existir anteriormente aqui no na nossa transação. Vamos de exemplos. Tá, primeiramente aqui a gente tem um exemplo aqui de transação, né? Begin, tá? Então aqui a gente tem uma tabela demo transaction. Eu criei lá, digamos que eu tenho aquela tabela, na coluna 1 vou inserir o valor 1. Fiz um insert into na mesma tabela, coluna 1, valor 2. Commit trans. Então o que vai acontecer? Ele vai commitar essas duas alterações aqui, esses dois inserts que eu fiz, ele vai commitar. Por causa da palavra reservada commit aqui, ele vai autorizar de fato essa informação ir para o nosso banco de dados, beleza? Vamos seguir. Agora a gente está aqui no segundo, né? Begin insert into, ou a tabela demo transaction, coluna 1, valor 3, né? Insert into, coluna 1, também valor 4. Só que aqui eu dou rollback. Então o que vai acontecer? Por mais que eu tenha colocado insert de valores 3 e 4, com rollback, tudo isso daqui é cancelado. Isso vai implicar no quê? Que o meu dado, quando eu vou pesquisar lá no banco, vai acontecer o quê? Que os únicos valores que existem aqui no meu banco são os valores que eu inseri quando o commit validou, que é o 1 e 2, que é esse commit aqui que está rolando. O 3 e 4, que está aqui, ele foi cancelado pelo rollback, então ele não foi inserido dentro aqui da minha coluna. Entenderam? Seguindo agora com uma outra parte interessante da disciplina, a gente vai falar um pouquinho sobre manipulação de erros, que geralmente a gente trabalha muito junto com transações, tá? O que é uma manipulação de erro, gente? O que existe, né? Aplicações devem sempre ter meios de se recuperar de erros da maneira mais suave possível. Como assim, professor? Não é elegante você jogar um código de erro na cara de um usuário, ele não vai entender porcaria nenhuma e você vai ser taxado como um programador ruim. E eu não quero que você seja taxado dessa forma. Então, vamos trabalhar com manipulações de erros, tá? Como que a gente manipula erro? A gente usa try-catch. Isso que a gente já viu aí em algumas disciplinas aí, não sei quais, tá? Qual que é o lance do try-catch? Try, em inglês, significa tentar, né? Então, você vai ter um bloco, né? Onde você vai tentar executar um código. Nesse bloco que a gente está tentando executar um código, caso exista algum erro, você vai jogar ele para um outro bloco, que é o bloco catch. Nele você vai tentar se recuperar desse erro e continuar o processamento da informação. Beleza? Essa é a ideia do try-catch. Como criamos um bloco try-catch aí no nosso nossa transação, né, no nosso procedure, no nosso, enfim, no nosso código aí de SQL. Como é que a gente vai fazer? A gente começa com begin try. Todo código que a gente vai colocar aqui no meio, todo código que pode causar algum erro, código perigoso, a gente vai fechar o bloco try. Depois a gente vai fazer o bloco catch, que vai ser o quê? Que vai ser o código que vai acontecer caso algum erro ocorra. Beleza? Então, se algum erro ocorrer dentro da execução do meu bloco try, ele vai ser jogado para dentro do catch. E o catch aqui vai se recuperar de uma maneira
para conseguir fazer o sistema executar aí sem considerar esse erro que foi gerado aqui em cima, tá? Que geralmente esse erro ele quebra o sistema. Então, se você não tratar ele com carinho, vai ter problemas. O professor, você falou assim, nossa, legal, vamos ter agora como é que se diz? Um bloco try catch lindo, mas o que eu faço dentro do bloco catch, caso aconteça de ter algum erro? Você pode ter existem alguns métodos dentro do SQL Server que você pode utilizar para recuperar algumas informações que sejam interessantes, tá? Error number, por exemplo, fornece o número. Olha o acento aqui maravilhoso que está faltando. Fornece o número do erro, né? Error severity fornece a severidade do erro, que seria um número para definir quão ele é severo para o sistema. Ah, professor, quando a gente vai usar isso? Depende, daí você tem que ver com o arquiteto o que precisam fazer com esse código, mas existe esse código. State fornece o código de estado do erro, também é uma outra informação que pode ser interessante. Error procedure também para os íntimos aqui no Brasil, retorna a procedure e o trigger que gerou o erro. Então, às vezes pode ser interessante saber de onde está vindo o erro. Então, aqui ele também tem essa informação. Error line retorna a linha de onde o erro aconteceu. Error message retorna o texto que descreve o erro. Tá? Então, aqui são coisas que você pode utilizar dentro aí do cat. Alguns desses caras não funcionam fora do cat. Então, assim, se você tentar chamar error number num contexto onde não tenha sido dentro de um cat, eles podem estar vazios porque não tem nada para. Como é que você vai querer saber a mensagem de erro se você não está tratando um erro? Não faz sentido, tá? Então você não pode chamar error message, por exemplo, em qualquer lugar, porque ele precisa estar dentro de um bloco cat para existir contexto para ele ser utilizado, tá? Para existir informação para ser exibida, na verdade. Então, assim, também tem esses detalhes que você precisa considerar. Tá, vamos começar aí com a lógica aí, só para vocês entenderem um pouco como que funciona. Então vamos começar aqui com begin try, tá? A gente está tentando fazer um print de 1 dividido por zero. Todos nós sabemos que 1 dividido por zero não existe na matemática, né? Dá erro, gera um erro matemático. Isso vai forçar o quê? Se esse cara gera um erro, vai acontecer que esse cara aqui vai entrar no meu bloco cat, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é print inside my cat block. Então, o que está acontecendo aqui? Essa linha aqui, ó, que eu estou pintando. Ai, ficou feia essa pintura. Peraí. Deixa eu apagar que tá feio. Deixa um azulzinho. Ó, essa linha aqui tá rodando aqui na minha tela. Maravilha. Ó, print error number. Então, esse erro aqui, ó, é o error number que está aqui. Error message. Print error message. Então, qual que é o error message? Divide by zero error encountered. Divisão por zero, de divisão por zero foi encontrado, que é exatamente o que aconteceu aqui em cima. Se você reparar aqui em cima, foi isso que aconteceu. Por isso que esse error message está dando essa mensagem de erro. E aqui nós temos de novo o error number aqui sendo executado. Está sendo executado aqui. Maravilha. Acabou aqui meu bloco cat. Aqui ele falou assim, ó, a gente colocou o que aqui? Ó, print outside the cat block, que é esse carinha aqui, outside the cat block. Print case when error number is null. Tarará. Acontece aqui, foi feito, né, um códigozinho só para dizer se o erro number for nulo, então exibir nulo. Por que vai acontecer isso aqui? Porque a gente não está mais dentro do bloco cat. Então o error number vai ser nulo. Então para aparecer null aqui, eu coloquei, né, esse print case aqui só para aparecer o valor nulo. Então, error number não existe. Ele já não tem nada preenchido fora do bloco cat. Então, null aqui tá com valor nulo, por quê? Porque
Não existe error number fora do cat, ok? Então isso aí é a primeira parte aí do nosso, como é que fala? Do nosso código aqui de exemplo, tá? Essa é a primeira parte. Pedaço aí do nosso código, né? Que também tem um try, ó, begin try, drop, table, test table. Aqui estou dropando uma table aí, digamos que eu não pudesse dropar aí por alguma razão. Então, ele vai cair aqui dentro do nosso cat, que vai cair aqui no cat, porque ele não pode ser deletado. Então, print aqui, ó, an error has occurred, que quer dizer que tá onde que está esse código aqui. Esse código aqui tá aqui nessa parte. Qual que é o erro number desse erro aqui de table? 3701. Qual que é o error message? Cannot drop the table. Não pode deletar a tabela test table, por causa que ela não existe. Então, por isso que existe esse erro aí. A drop table não existe essa tabela, então ela não pode ser deletada. Então, é isso que está acontecendo nesse código aí acima. Tá? Então, assim, o que eu quero que vocês percebam? Aqui a gente tem uma forma de tratar de maneira mais graciosa aí os erros do nosso sistema. Agora, se a gente for para pensar, existe um grande uso de você usar transações e rollbacks, né? Se for para pensar, porque imagina que você coloca dentro do seu bloco try. Imagina que você está aqui, você tem seu try aqui. Deixa eu arrumar essa. Peraí. Imagina que você tem o seu bloco try. Dentro do try você coloca seus SQLs, seus ifs, sei lá, a gente vai trabalhar com if ainda ou coisas do gênero. Caso alguma coisa dentro de erro, você coloca o cat. Dentro do cat você faz rollback, back. Então, caso gere algum erro aqui de commit e tal, você cai para cá e aqui eu dou rollback em tudo que foi feito anteriormente dentro da transação. Então, uma forma mais graciosa aí de você também trabalhar com rollback, em vez de deixar ele no meio aqui sem muito sentido, né? Às vezes você pode ativar o rollback só quando um erro acontecer. Então, é uma boa combinação você utilizar try, catch, junto com transações e rollback e commits, tá? Então também é uma boa estratégia a gente pensar dessa forma. Faremos exercício sobre isso, beleza? Bom, basicamente foi isso. Obrigado aí pela atenção de todos. Continue estudando. Peço desculpa essa semana porque era para ter postado mais coisas aí durante a semana, mas eu passei muito mal, enfim, fiquei febril aí por um. Ainda não estou 100%, mas já estou melhor. Mas eu estive febril aí, então não pude fazer muito material que eu queria ter feito essa semana. Porém, estamos voltando aí, já estou 100% quase. E a gente vai continuar com nossos estudos, tá? Qualquer dúvida, mandem. E a gente vai começar a discutir também sobre provas, tá? Mas a gente conversa depois, tá? Então é isso. Abraço para todo mundo. Bons estudos. Valeu!